Piedade cristã. Os frutos do cristianismo verdadeiro. Por John Bunyan. Capítulo 8. Deveres dos próximos uns para com os outros. Em poucas palavras, lhe mostrei o seu dever em seus diversos relacionamentos. Agora, falarei sobre seus deveres entre seus próximos, e então concluirei. Sobre os próximos, existem coisas a serem consideradas e praticadas em geral, se você deseja fazer a vontade de Deus. Em primeiro lugar, você deve ter conversas boas e sadias em sua própria família, lugar e posição, mostrando a todos o poder do Evangelho e das coisas eternas que há em seu coração, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Filipenses capítulo 2, versículos 15 e 16. Em segundo lugar, as pessoas que têm bom comportamento em seu lar também devem agir assim em relação aos seus próximos, sendo cheias de gentileza e caridade para com aqueles que necessitam. Lucas capítulo 10, versículos 36 e 37. Ser bom para com as pessoas que estão próximas de você inclui ser pronto a ajudar espiritual e fisicamente, com alimentos, roupas e socorro àqueles que necessitam dessas coisas. Doe aos pobres à medida que os vê passarem por você, ou pergunte sobre sua condição e, de acordo com sua capacidade, ajude-os. Jó capítulo 31, versículos 15 e 17. Em terceiro lugar, seja sempre humilde e manso, como também sóbrio e gracioso, não leviano e fútil, mas pelas suas palavras e conduta, ministre graça aos que ouvem. Efésios capítulo 4, versículo 29. Assim, Jó também honrou a Deus entre seus próximos. Jó capítulo 29, versículos 6 ao 12. Em quarto lugar, você agirá de modo sábio e justo se desprezar o pecado e repreender o seu próximo por causa dele. Levítico capítulo 19, versículo 17. E negar a si mesmo em algumas coisas, a fim de evitar um dano ao seu próximo ou visando a edificação dele. Romanos capítulo 15, versículo 2. Em quinto lugar, se você deseja agir bem entre seus próximos, tome cuidado com sua língua. Primeiro, não fale de modo ofensivo ao seu próximo, de modo a provocá-lo a ira. Ouça bastante, alerte sobre os erros e fale pouco. Honroso é para o homem desviar-se de questões, mas todo tolo é intrometido. O que ama a transgressão, ama a contenda. Provérbios capítulo 20, versículo 3, Provérbios capítulo 17, versículo 19. Segundo, e assim como você deve cuidar para não dar início à contenda e à ira, também deve prestar atenção para que não seja um instrumento para gerar essas coisas a outras pessoas por meio de histórias e de um espírito fofoqueiro. O que, passando, se põe em questão alheia é como aquele que pega um cão pelas orelhas, como o louco que solta faíscas, flechas e mortandades. Assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Sem lenha o fogo se apagará, e não havendo intrigante cessará a contenda. Como carvão para as brasas e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. Provérbios capítulo 26, versículos 17 ao 21. Observo duas coisas muito odiosas em muitos cristãos professos. A primeira é um espírito de obstinação que os faz desejar seguir apenas o seu próprio caminho. E a outra é muita zombaria e muita conversa sobre o Evangelho e muito pouco, se é que existe alguma coisa, daquelas práticas cristãs que têm em si a marca da cruz de um cristão,
além de beneficiarem ao próximo. Primeiro, quando falo sobre um espírito de obstinação, intenciono aqueles que querem agradar a si mesmos e suas próprias imaginações em coisas insignificantes, embora tenham em suas mãos facas prontas para ferir a consciência fraca de um irmão ou próximo. Isso é vil. Um cristão, em todas as coisas que não envolvam questões de fé e culto, deve ser cheio de abnegação e deve buscar agradar aos outros e não a si mesmos. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus, como também eu, em tudo, agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 32 ao 33. Segundo, a segunda coisa é tão ruim quanto a primeira, a saber, quando os cristãos professos são grandes tagarelas, faladores e debatedores, mas fazem pouco de qualquer coisa que mostre amor aos pobres ou abnegação nas coisas exteriores. Algumas pessoas pensam que o Evangelho se constitui apenas de palavras. Esse é um erro muito disseminado. Palavras sem obras não passam de uma religião pela metade. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Tiago, capítulo 1, versículo 27. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos, fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Tiago, capítulo 2, versículos 15 e 16. Pecados que interferem nos deveres da fraternidade cristã e na relação com os demais próximos. Agora, antes que eu prossiga, aproveitarei a ocasião para tratar sobre os pecados que são muito comuns entre os que se dizem cristãos em nossos dias, a saber, cobiça, orgulho e impureza. Gostaria de lhes falar sobre esses assuntos, porque eles prejudicam grandemente tanto a comunhão cristã quanto a relação social com as outras pessoas. Amém.